Cidade. Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com o nosso Castelicast na nossa rádio Cidade Sorocaba. E hoje nós estamos aqui com um rapaz muito bacana. A gente vai conversar sobre os trabalhos que ele faz aí social, na sociedade, que ajuda a galera aí. E o trabalho também, ó, de cabeça. O cara é psicólogo, gente. Vamos conversar bastante sobre esses assuntos aí. Hoje estamos aqui com o nosso amigo Roberto Psicólogo. É isso aí? É isso mesmo. Grande abraço. Obrigado por ter vindo aqui, viu, Roberto? Eu que agradeço, né, a Imagina. oportunidade. Pô, bacana, cara. Fale mais sobre o Roberto. Quem é o Roberto? A galera saber quem é o Roberto aí. Bom, o Roberto é uma pessoa dedicada no que faz, sabe? Empenhada, persistente. Não sou sorocabano, nasci no Rio de Janeiro, mas há 45 anos moro aqui. Então, Praticamente me aqui, né, considero velho? já um sorocabano nato. Há 45 anos moro nesse bairro onde eu resido, né? Jardim Gonçalves. O Roberto, ele tem um filho de 18 anos, um único filho. Uhum. O Roberto é formado há 9 anos de psicologia, que trabalha na área de dependentes químicos. Nossa. E já atendi várias comunidades terapêuticas, né? Inclusive aqui em Sorocaba também, Araçoiaba, Vargem Grande Paulista, né? O Roberto é uma pessoa voltada à família. Tá. Na verdade, a família hoje é eu, meu pai e meu filho, Uhum. né? Minha mãe é falecida, né, há 10 anos. Sou viúvo há 11 anos. Você é viúvo? Sou viúvo. Caramba, cara. Meu filho tinha 7 anos quando aconteceu, né? Nossa. Essa fatalidade. Eu me dediquei à faculdade nessa época, eu estava na faculdade, eu me dediquei a ele também. Caramba, você passou por um perrengue, então. Você tava na faculdade e perdeu a esposa, a mãe do seu filho. Isso, e 9 meses depois, minha mãe veio a falecer. Caramba. Aí foi osso, hein? É, um momento difícil, mas que eu tive apoio do pessoal da faculdade, os professores da faculdade, família, familiares, amigos, né? Que a gente conseguiu superar, mas claro, em primeiro lugar foi a glória de Deus, Sim. Deus que estava do meu lado Não a tenha todo dúvida momento. disso. É isso, o Roberto é um pouquinho mais, né? Mas basicamente é dessa forma. Legal, cara. E eu queria saber, assim, você contou pra mim aqui em off, cara, você trabalha na comunidade, né? Você ajuda ali na comunidade e tal. Sim, desde 2021, Legal. né? Eu venho fazendo um trabalho de trazer melhorias para a nossa região, né? Jardim Gonçalves e diversos bairros Uhum. naquela redondeza ali. Em 2021 eu consegui levar o prefeito lá, né? Eu moro numa viela, onde há 40 anos a gente buscava iluminação pública, que não tem poste lá, não tinha poste. Caramba. E após a morte da minha mãe, eu fiquei com a casa do fundo. Como ficar com Tá. uma casa no fundo que não tem iluminação, não tem poste, não tem Nossa. energia? E eu trabalhava numa comunidade e o Manga foi inaugurar ela, né? E ele já tinha tentado com ele, né, quando vereador, mas não ia conseguir, né? Virou prefeito, eu fui, conversei com ele, ele estava naquele programa Prefeitura Bairro em Bairro, Sei, sei. se comprometeu, ia até lá, foi em agosto de 2021, né, se eu reuni o pessoal do bairro, né, porque falaram assim, ó, o Manga teve 3 pedidos, como fosse o gênio da Aldão. É. E o pessoal foi. Inclusive, o último pedido foi atendido recentemente, o recapeamento de uma rua péssima que a gente tinha no bairro ali. Pedimos na época iluminação pública com postes ali na rua, Uhum. mudança de mão em 2 sentidos do bairro, que foi atendido e fazia anos já que os moradores e comerciantes pediam, e propriamente disso, dito esse recapeamento. Sim. Após a caída dele, né, foi e tal, o pessoal se reuniu, o pessoal começou a me procurar. Ô, Roberto, puxa, você tem contato com o prefeito, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Eu comecei a anotar os pedidos. É um tapa-buraco, é uma iluminação, é uma roçagem no terreno Tá. público.
terrenos particulares que às vezes ficam abandonados, né? E foi indo, aos pouquinhos fazendo, né, com o meu tempo livre. Uhum. E comecei a ir todas as quartas para o prefeito. Tá. Todas as quartas para o prefeito eu estava lá. Demandas para solicitar novas e demandas para cobrar. Uhum. Tanto que ali todo mundo me conhece, né? Ó, lá veio o Roberto com as suas demandas. Sim. E o prefeito também, né? Já tudo. Já conhece o Roberto Já já. conhece o Roberto, já conhece o Roberto. E ali foi indo. Hoje eu tenho diversas demandas já executadas em todos os bairros, Não é só no não Gonçalves. é só no Gonçalves. É Piratininga, Moncaio, Residencial Martinez, São Domingos, Ali tem bastante coisa, Jardim das Estrelas, Jardim do tem Sol. Jardim do Sol, exatamente, o IP, né? É. Mas inclusive até um bairro no final da Itabubu, Jardim Santa Madre Paulinha, Sim, entraram em contato comigo, né? porque viu o seu trabalho. Viu o meu trabalho, eu tenho um contato de uma pessoa que mora lá. Ô, Roberto, você não consegue nos ajudar aqui? Eu ia até lá, vi o que eles estavam precisando de demandas e melhorias na rua, né? Recentemente foi atendido a última, né? Uma construção de uma lombada lá, pintura de faixa, tapa-buraco e etc. Aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Isso, exatamente, né? Exatamente. Legal. E recentemente também o pessoal do Retiro São João me procurou. Fui até lá para ver o que eles estavam precisando, tivemos uma conversa com alguns moradores e a gente está solicitando, né? Um Uhum. reparo numa rua lá que está Tá braba. brava. Então, você acabou saindo ali um pouco do seu reduto Sai. e tá indo para outros locais porque estão vendo o trabalho que você tá fazendo, Porque né? está chegando até, pessoas estão falando, olha, o Roberto ele consegue, conversa com ele, vê se ele consegue do seu bairro aí também Isso é alguma muito coisa, bacana, cara. mais que seja longe, mas eu sinto que eu tenho que, aonde me chamar eu vou, é como se fosse no meu trabalho, né? Sim. A clínica me chama em tal lugar e eu vou até lá. Então, e falando do seu trabalho, mais especificamente, você é psicólogo, Sim. você atua mais em qual área nesse setor? Na área da dependência química. Que é Desde uma quando área me difícil, formei, eu segui essa linha. essa linha. Essa linha. Hoje você atua mais com clínicas, no caso. Comunidades terapêuticas, né? Que Ah, existe diferença de clínicas para comunidades terapêuticas. agora eu quero saber qual que é a diferença. Vai ter que falar. Você abriu, agora fala. Não, a clínica propriamente dita, ela tem um médico Aham, responsável, né? Um psiquiatra também, sim. uma equipe multidisciplinar com técnico de enfermagem e um enfermeiro técnico para Uhum. responder por aquela área. E a comunidade terapêutica não exige isso, né? Você tendo um psicólogo ali dentro, você já está qualificado para. Ah, legal. Aí, essas outras demandas, dependendo da comunidade, tem que levar até o SUS, Tá. né? Para ser atendido de acordo com aquela E aí necessidade de você cada atua forte nesse setor aí. Que legal. ator pode. Isso aí é importantíssimo, né, cara? Para saúde, até mental, né, né? Que é o que você trabalha. Exatamente. Saúde mental dessas pessoas e, inclusive, também dos familiares, né, cara? Olha, Que eu acho que é o que mais pega, né? você tocou no assunto que os codependentes, a gente chama os codependentes, né? Eles, às vezes, são mais doentes do que o próprio dependente Tenha químico. dúvida. Porque o dependente químico fica ali 6 meses, dependendo do tempo que aquela comunidade trabalha, quando ele volta com o mesmo recinto Uhum. familiar. Se você não trabalhar a esposa, os filhos, o pai, mãe, essa família, no modo geral, Sim. ele volta para o mesmo lugar onde ele era cobrado. Então, o dependente, ele precisa ter um pouquinho de espaço para ele começar a se adaptar a uma nova realidade de vida, Entendi. quando ele sai do tratamento. Então, é um processo que demora. Não é tão simples, Não né, é cara? tão simples. Porque se ele passar por algum estresse emocional, Pode cair. ele pode recair. E é o que tem mais, é o que aparece muito. Eu estou numa determinada comunidade, daí eu arrumo para trabalhar em outra, de repente lá eu vejo um que estava naquela comunidade. E já tá no outro, Aí a gente vai tentar entender o que aconteceu e muitas são o quê? Puta, eu fui, cheguei, meu pai, familiar. minha mãe, não sei o quê. Tem comunidades que não é que obriga, mas faz uma sugestão. Ó, Uhum. você
para a família, passa por um acompanhamento tipo Alanon, Amores de Gente, é, o próprio NA tem para os familiares, né? Para que você possa aprender um pouco para receber esse acolhido de volta, esse ente da família. Ah, tá. Faça um Pra, trabalho na família primeiro para isso, depois voltar o adicto, a pessoa que está em em recuperação. recuperação. E algumas comunidades têm isso dentro da comunidade mesmo no dia da visita. Só Ah, que eu vejo que é muito pouco ainda, porque não é uma obrigação entendi. a Não, família ir. não é uma lei. Não é uma lei. Então nem todos vão procurar isso, né? Falando em lei, agora a gente vai entrar num tema muito interessante, que é a questão de que, pelo menos é o que eu ouvi falar, e você foi convidado aí para entrar na política. Por todo esse trabalho que você está falando para mim aqui, acredito que foi isso que motivou. Mas eu queria saber de você, Roberto. Fale pra gente por que que você resolveu aí, vou entrar pra política, cara. Bom, começou assim, como eu disse, eu comecei a trazer melhorias para os bairros. E isso foi espalhando. E na nossa região ali, do meu bairro, naqueles bairros que eu já falei aqui, não tem um representante, não Uhum, tem um líder comunitário, né? Então eu comecei a se transformar num líder tá. comunitário. Existe uma associação lá que cuida do campo de futebol e cuida muito bem, mas é só aquele pedaço, né? Aquela área só, ele não estende mais para outras Uhum. O bairro. por bairro no geral. Então, conversando com a Rosana, ela é proprietária da farmácia lá, e ela me falou isso em 2022, Roberto, por que que você não representa o bairro com mais força? Lá em cima, na Câmara Municipal. Falei, ah, não, meu negócio é fazer isso, lá é um trabalho que eu talvez não esteja preparado, Uhum. né? Isso em Não é 2022. isso, não é minha ideia isso. E deixei guardado lá, Uhum. né? Mas isso foi indo, foi levantando, foi mais demanda, aí demanda, demanda atrás de demanda. É, começo de 2022 que aconteceu isso. Final de 2022, o prefeito foi inaugurar uma área que ele fez, né? Revitalizou lá no bairro residencial Martinez, e ele me perguntou, Roberto, você não tem pretensão de sair, né, como Uhum. pré-candidato em algum momento? Falei, olha, manga, eu não sei se eu sou para isso, né? Se eu nasci para isso. Ou não, você nasceu, porque tudo que você faz nas quartas com o prefeito, que você vai, isso é um papel de um líder, isso é um Sim. papel de um verdadeiro representante Da sociedade, da exatamente. sociedade. Eu falei, eu vou estudar. Ele falou assim, conta comigo. Aí essa sementinha começou a nascer, Ah, aí começou a brotar, né, na começa a verdade. crescer. Aí eu cheguei e falei para algumas pessoas, falei, olha, eu preciso, né, de pessoas que estejam do meu lado se eu realmente no Uhum. futuro for fazer alguma coisa e conseguir essas pessoas, Esse apoio. esse apoio, teoricamente, né. Aí eu falei, aí surgiu a oportunidade no partido, me Legal, convidar, cara. que ficou sabendo do meu trabalho, E aí chamou você. me chamou, né. Isso é importante. Então quer dizer que assim, o trabalho que você fez e faz chegou aonde deveria chegar. Exatamente. É, Não, e não foi de paraquedas, né. Não, não, não. É isso que é melhor. Porque quando você é chamado, cara, quer dizer que o seu trabalho está dando Está sendo resultado. reconhecido. Não você procurar ser. Mas eu deixo claro que tudo que eu faço, tanto na profissão como social, não é em busca de aprovação. Não, sim. Eu tenho que provar só para uma pessoa, para um ser, Um ser. só ele. Não, com certeza. Mas isso repercute depois, né? Não tem como você não. É o trabalho, cara. É o trabalho enobrece o homem, né? Sim, A verdade é essa, né? Não você tem. ser reconhecido, isso levanta a sua autoestima. Com certeza. E aí você vai Aí querer fazer você mais para as outras cada pessoas. vez mais, para que você Isso é. busque a paz espiritual Sim. dessas pessoas, porque às vezes uma lâmpada queimada, aquela pessoa não sabe nem como fazer Não o, sabe o o caminho. caminho. E fica ali com aquela E lâmpada queimada há tempos, cara. fica ali, e às vezes fica até, às vezes até faz uma solicitação, mas não sabe os trâmites depois Para que resolver faz. aquilo de fato, Porque não é né? só lá, ó, tô com Não, uma lâmpada queimada protocolo e aqui, acabou, não. pronto, não, fica. É muita coisa que Sorocaba Não recebe, a sabe. ouvidoria por dia de Uhum. demandas.
Se depois você não cobrar, Não for atrás, abraço, irmão. aqueles que estão sendo Não é cobrados, não é por falta de vontade, mas é que é não. muita coisa. Se eu faço, você faz, você cobra e eu não, eles vão atender você. A minha vai ficar ali. É, Ela está numa ordem é. Sim, cronológica. uma hora vai. Uma hora vai. Só que, como eu faço, eu cobro e eu vou atrás, então, mesmo assim, demora um pouco e algumas Sim, coisas assim, é normal. Mas pessoas falam assim, puxa, mas faz tempo que eu pedi, não aconteceu. Você pediu, uma semana depois já estava pronto. Falei, olha, quanto mais demandas tem no mesmo local, eles exato. vão olhar lá e vai falar assim, puxa, mas ó, temos que ir lá. Necessariamente, talvez não foi a minha, mas talvez tenha outra lá. Sim, A com minha pode certeza. ter sido só a gota final para eles pegar. Não, temos que ir, tem mais É demanda. porque, por exemplo, você, ali no Jardim Gonçalves tem um problema de uma lâmpada queimada. Vamos dar o exemplo da lâmpada. Ah, legal. Mas ali na Vila Aro também tá com problema. Ali no Tem Jardim mais ali na Jardim do Vila. Sol tá com problema. Tinha Aí ali também. então, o que que acontece? Você tá à frente ali do problema do Jardim Gonçalves. Só como você tá levantando essa pulguinha, a galera vai falar, putz, ó, aqui no bairro tá lá. Então vamos fazer o seguinte, a gente faz um mutirão, já faz tudo uma vez só. É isso que você tá querendo dizer e é isso que acontece. Exatamente, é isso que Mas se acontece. você não fizer isso, aí vai ficar. Porque daí eles vão resolver os outros bairros, entendeu? Uhum. Mas é isso que o líder de bairro, uma pessoa que tá à frente, tem que E só fazer. para pontuar mais Claro, uma manda coisa bala. ali, às vezes você fala, olha, a iluminação da rua tal, você tem que dar a localização, porque ninguém vai saber qual é o poste, ó, rua tal, número tal, poste em frente de tal, eu bato uma foto, mando anexo, eles vão lá e faz. Ah, estava apagado à noite. Passa uma semana, 15 dias, essa lâmpada está acendendo normal à noite, mas ela começa a ficar acesa durante o dia. Tá A gastando mesma lâmpada. energia. Você fala, pô, mas eles arrumaram. Aí você entra em contato, né? Porque daí eu tenho um telefone que eu ligo. Ô, Roberto, faz o seguinte, passa para nós a ordem, o protocolo, a Sim, gente vai mandar a equipe voltar aí de novo. Porque está dentro de da garantia do serviço, porque sim, sabemos que é terceirizado, sim. né? E é impressionante que você vê isso acontecer. Fala, mas se Uma você. lâmpada que fica acesa Sim, durante o dia, eles vão lá, arruma, troca lá o sistema lá em cima. Passado algum tempo, isso aconteceu, ela acaba apagando, sim, não fica mais acesa e nem não fica mais acesa durante o sim. dia e apaga à noite. Então, mas isso é uma fiscalização, né? Tem que ter alguém olhando. Tem que ter alguém olhando. E deixar claro, galera, aqui que tá assistindo ele tá falando da lâmpada, né? Óbvio que o Roberto faz outros trabalhos ali com a comunidade, mas eu quero deixar claro que a gente às vezes acha que, uma lâmpada, pô, o cara tá trocando lâmpada na cidade. Tá. Se vocês pegarem os índices de furto aí, índices de criminalidade que existem por conta de falta de iluminação, é gigantesco. Inclusive crimes gravíssimos, como, por exemplo, estupro, tá, gente? Então, assim, a iluminação nas vias públicas é muito importante. E se não tiver pessoas que olhem, é muito complicado. Tem as pessoas que vão trabalhar à noite, que voltam à noite do trabalho, da escola, da Madrugada. faculdade de madrugada, sem uma iluminação pública, gente, não tem condição. Então, são pequenos pontos que resolvem muitas situações. Parabéns Sim. pelo trabalho. Continue aí na pegada. E chegando nesse ponto, eu queria saber, cara, quais são as suas bandeiras, aquilo que você realmente acredita, por exemplo, se você chegar, conseguir o pleito lá, aquilo que eu queria, o que que você vai lutar? Bom, em primeiro lugar, né, eu conheço duas pessoas, mães, que têm filhas autistas. Tá. Não é a minha área na psicologia. Nunca trabalhei com esses pacientes. Mas eu vejo a dificuldade que elas têm, né? Sorocaba, ela não tem um centro de referência, como o CAPS, um Uhum. exemplo, né? O CAPS, inclusive ontem, uma moradora entrou em contato comigo, inclusive para falar sobre a filha dela, que é autista. Essa é uma outra moradora. E precisamos de um centro de referência, um centro que tenha ali tudo. O CAPS, ele não tem um neurologista, porque o CAPS não é voltado para atender os autistas. Tá. Porque quando é procurado, o paciente vai até lá, a família vai até lá, eles fazem uma avaliação. Se for o caso com autismo, eles encaminham para outro setor, Entendi. passa pelo posto de saúde e fica ali, numa fila. A gente sabe, né, que fica. Não existe dentro do posto de saúde uma seleção assim, olha, esse é o caso autismo,
esse é um caso tal. Então, é uma fila única. Uhum. Então, tem pessoas, todo mundo precisa, claro, Mas não tem um não filtro. tem um filtro. Não, esse aqui é o filtro do Sim, autismo, esse é o filtro de sim. um transtorno de uma outra modalidade, né? Se Sorocaba tivesse um centro, porque tem boas ONGs que trabalham, que é conveniado com a Sim. prefeitura, mas eles também não têm todo esses instrumentos, essas qualificações dentro. Então, se um tem, o outro não tem. Então, fica aqui, a planilha está aqui, vai para lá. A planilha está lá, vem para cá. Né? O centro de referência, ele teria os psiquiatras, teria os neurologistas, teria o fonoaudiólogo, teria um otorrino, Uhum. teria um fisioterapeuta, porque tem casos graves de É autismo, necessário. né? Que é necessário. Se você hoje precisa desses, é pontual, você tem que ir aqui, você tem que ir ali, mas se você tem um Local centro, um só. local só, se você tem acessível à população, é claro, Sim. talvez um prédio público no centro, algo Uhum. parecido com isso, que daí não precisaria investir para construir Sim. uma estrutura, iria ajudar muito. Eu também O acho. projeto, né? Tem um projeto aí, mas é muito detalhado, tem muito detalhes. Detalhe. Então, É. para resumir, é mais ou menos isso. Sim. Ou você transformar o CAPS, que cada zona leste, sul, Oeste, oeste e norte. norte, tem o seu CAPS, Sim. que atende aquela região. Então, na região da zona leste, é no Jardim Piratininga, que atende toda a zona leste. Mas imagine, lá você não tem um atendimento para o autista. Então, é encaminhado para o BS para que ela encaminhe depois, Nossa, é um trabalho que poderia ser, como você falou, concentrado, né, cara? concentrado. E há uma luta muito grande em cima disso, né? Campanhas aí, tem muita gente já trabalhando para que isso seja mudado aos poucos. Uma dessa mãe, o diagnóstico, às vezes, a família reluta em aceitar Sim. No começo, investir. sim, sim. Mas ela desenvolveu, vamos dizer assim, ficou muito mais nítido na pandemia, que saiu fora daquela rotina que o autista ele tem uma rotina. Sim, Quando sai fora, aí ele mostra todo o jeito que ele vai se expressar. exatamente. Aí, como chegou a pandemia, isso desenvolveu mais, né? Aí tem todo o Parece que trâmite, explodiu um pouco mais essa situação. explodiu. Eu percebo isso. E, antigamente a gente não via, pelo menos não via, né, cara? Exatamente. Tantos casos de autismo. Hoje tem muitos casos de autismo. E você vê diversas postagens, Instagram, tudo falando sobre isso, né? Então precisamos se mobilizar muito mais rápido Uhum. para poder atender Porque quanto essa. mais rápido, mais chances Se de você ter um diagnosticar tratamento melhor, né? isso, exatamente. Se você diagnostica logo do começo, você já vai fazer todos os encaminhamentos, os Uhum. tratamentos. O impacto nessa Sim, criança é ou menor. no adolescente vai ser menor no É, futuro. isso é real mesmo, cara. É um Se for projeto tardio, legal. aí aquele processo de desgaste que já Sim, teve é irreversível, né? aí não tem como você Não voltar tem como atrás. voltar atrás. Então, pô, legal esse projeto, Essa é a bacana, cara. bandeira, né, nessa Aham. área, e a bandeira dentro na minha área que eu trabalho, né? Da dependência química. Ah, a gente comentou até a questão da lei, como eu falei para você, que é o caso de uma lei da família está sendo Da- tratada também Tratada psicologicamente, também. porque é necessário. E eu acredito que, não sei, tô falando, não sei se estou falando besteira aqui, mas pode ser que através de uma lei municipal você consiga, no caso de um vereador ali, Uhum. ele consiga fazer alguma coisa relacionada a isso. Não sei, mas tem que estudar isso, mas Tem que estudar, eu tem que acredito estudar. que possa Tem, haver uma possibilidade. tem comunidade que tem convênio com a prefeitura, né? E você pode qualificar ela melhor, né? Com uma Isso. lei, sim. É, então. E também colocar dentro, eu tenho uma comunidade que a gente tem um barracão enorme lá dentro, né? Em 2020, 2019, 2017, um pouco depois que eu me formei, eu fui lá conversar, né, conhecer um pouco.
Esse barracão dava para você colocar, ó, inclusive na época tinha o Senai, parece que ia montar uns cursos lá dentro, né? Tá. Mas eu não sei depois se isso foi feito ou não, para que você pegue o acolhido quando ele ficar lá 5, 6 meses, né? Dependendo de tempo, ele tenha uma qualificação profissional. Porque uma das barreiras é que quando ele sai, ele vai ter que procurar um trabalho, a Então, grande maioria, né? Eu conheço pessoas, mas isso é antes de eu me formar como psicólogo, em 2008, que estava internado dentro, né, de uma comunidade, dessa mesma comunidade que eu estou falando, né, que tem esse barracão, só que ela hoje é 2 unidades. Lá tinha a padaria, né, que você aprendia a fazer o pão, porque eles mesmos faziam o pão para uhum. tomar o café, né, na tarde, de manhã. Essa pessoa eu posso falar, que eu sei, mas outras falaram assim: poxa, eu aprendi a fazer pão, eu vou trabalhar como padeiro. Essa pessoa saiu naquela época, em Arrumou um emprego. 2008, e arrumou um emprego como padeiro. Olha que legal. Né? E ele não tinha essa profissão. Então, se você qualifica uma comunidade como essa, coloca esse tipo de curso ou Sim. outros, você, além de ser uma terapia, É verdade. propriamente dita, vai qualificar com certificado e O tudo, cara vai sair com uma vai profissão sair com uma dali, profissão. mudar E de vida. motivar a pessoa a continuar, né? Porque É. essas são internações voluntárias. Então, o Sim. cara ele fica se ele quiser, né? Mas quando ele tem motivação, para que que ele vai sair? Vale a É pena, né? claro que não vai atingir 100%, né? A gente Ah, sabe mas. disso. Mas aquilo que você atingir de diferencial, uma profissão, o cara sai, Cara, poxa, eu era um dependente químico, porque a dependência química ela é progressiva, incurável e fatal. Ela não tem cura. Uma vez dependente químico, você vai morrer como tanto que dependente químico. falam que é adicto, né? É o Que é, adicto. O adicto é o nome que aí você dá para, no modo geral. O adicto ele pode ser tanto um dependente químico, como um adicto de comida, chocolate, sim. Não Coca-Cola. vai deixar nunca de ter o vício ali. Isso, ele vai ter que fazer todo um tratamento que ele vai ter que mudar os seus É? comportamentos, É. né? Para se livrar, deixar estacionado aquela doença. Se ele deixar de seguir alguma coisa, um dia ela pode voltar, né? Quem É sabe, meio complexo. quem sabe eu vire um dia adicto de chocolate, ainda não sou. Ainda, infelizmente, eu sou um viciado em chocolate. Gente, brincadeiras à parte, mas o assunto é muito sério. Estamos terminando aqui, Roberto. Foi muito bacana, cara, o papo com você. Você é um cara com muitas ideias, cabeça boa aí. Agradeço pela presença aqui. Quem sabe a gente possa estar voltando a conversar aí, mas você já como um parlamentar aí, Deus te né? ouça. Aí a gente vai E o meu conversar. trabalho, Deus te ouça. E aí eu vou cobrar também, viu? Com certeza, eu preciso disso. O pessoal precisa cobrar É isso aí, o seu representante. com Porque se certeza. não cobrar, Aí fica. não resolve também, fica tudo estacionado. Roberto, para finalizar, eu gostaria que você olhasse para a câmera da verdade aqui, essa câmera aqui, e você falasse aquilo que vem ao seu coração, aquilo que você queira falar, cara, pra galera aí. É a sua hora aí, cara, de brilhar. Manda bala. Bom, pessoal, eu só tenho que agradecer a todos, né, que me incentivaram, né, tá nessa caminhada. É claro que tudo não acontece por acaso. Deus está no meu comando, no comando dia após dia, hora após hora. Toda hora eu converso com Ele, falo, Pai, se isso é para ser feito, o Senhor permita que aconteça e que todos possam, né, acreditar. Sim, dentro da política tem sim como você resolver as coisas. Vai depender do seu representante, da força que ele vai exercer, né? No demais é isso, pessoal. Eu agradeço, né, a oportunidade que estão me dando aqui, né, de me apresentar um pouco, né, quem eu sou na minha vida social e particular, na minha vida de trabalho. E que Deus possa abençoar todos nós, né, continuar abençoando, porque nesse mundo aqui, sem Ele, não tem nada. Até mais, Deus abençoe. Roberto, muito obrigado mais uma vez. Casa tá aberta aqui, cara. Quando quiser, volta, a gente conversa mais. Tem muito assunto pra gente trocar ideia. Gostei, hein? Gostou? Gostei, Foi gostei muito. tranquilo? Foi Falei pra tranquilo, né? você, Foi cara, fica de tranquilo. boa. Aqui a gente, essa aguinha aí, ela é especial. Mas quem está fazendo, né? Quem está apresentando, quem está comandando, e a equipe Sim. deixa a gente Que bom, ficar mais tranquilo, leve, mais né? leve. A realidade é essa. Vim meio. Nossa, É.
Imagina, aqui nós estamos em casa, irmão. Beleza. Gente, muito obrigado mais uma vez aí por assistirem o nosso CastelliCast. Segue a gente nas redes sociais, gente, Facebook, Instagram, no nosso canal. Inscreve aí, viu? Não custa nada, gente. Também segue a Rádio Cidade Sorocaba, nosso parceirão aqui, que também tem Facebook, Instagram. Não sei se tem YouTube, acho que não tem YouTube, amigo. Tem também? Tem o canal do YouTube também, ó. Então lá, Rádio Cidade Sorocaba. Então, gente, segue lá todo mundo. Muito obrigado mais uma vez. E daqui a pouco a gente volta. Um abraço, fui! Cidade.